Olá, pessoal do sexto ano. Na nossa aula de matemática dessa semana, a gente vai falar sobre potenciação e radiciação, certo? Alguns de vocês podem até ter notado que radiciação não está no livro, certo? Mas, como é um conteúdo que é bem próximo de potenciação, a gente vai explorar ele nessa aula também, tá bom? Então vamos lá. Potenciação, ela representa uma multiplicação onde todos os fatores são iguais, certo? Então, quando eu tenho uma multiplicação onde todos os números que estão sendo multiplicados são iguais, eu posso representar isso por meio de uma potenciação, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Percebe que todos os fatores, todos os números que se multiplicam são iguais. Então, eu posso representar isso por meio de uma potenciação, certo? E aqui, usando esse exemplo, a gente tem que o 2 é a base, certo? A base é o número que está se multiplicando, certo? Que está se repetindo na multiplicação. E o 4 é o expoente, que é a quantidade de vezes que a base se repete. Então, perceba o seguinte, nessa nossa situação, o 2 se repete aqui, ó, 4 vezes, certo? Então, essa quantidade aqui vai determinar justamente o meu expoente. Se fosse, por exemplo, 3, se fosse, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5, 5 seria a minha base, que é o meu fator que está se repetindo. E aqui o meu expoente, ó, ele está se repetindo 3 vezes, meu expoente seria 3, certo? Então, a gente pode usar esse exemplo que a gente deu, certo? Para generalizar isso para qualquer número. Então, o A aqui, ele vai ser um número qualquer, ou seja, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 900, 1 milhão, ele pode ser qualquer número, certo? E a gente pode generalizar isso, ou seja, essa regra vai valer para todos os números que a gente conhece, certo? Então, eu coloquei A aqui só para a gente não se prender a um número específico, tá bom? Então, A elevado a zero é 1, significa que todo e qualquer número elevado a zero, certo? Pode ser 999. Se está elevado a zero, o resultado é 1, certo? A elevado a 1 é o próprio A, significa que 152 elevado a 1 é o próprio 152, certo? E aqui começa as repetições. A elevado a 2 é A vezes A elevado a 3, A vezes A, e assim por diante, certo? Então, outro exemplinho aqui, ó. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. E isso daqui, ó, por exemplo, para mim resolver 2 elevado a 3, basta que eu multiplique ele aqui, ó. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, certo? Então, o resultado de 2 elevado a 3 vai ser 8, tá? Eu corto esse caminho aqui, ó. Mas, para resolver, eu vou precisar dele, tá bom? E aí, a gente tem algumas formas de ler essas potenciações, certo? Então, aqui, ó, perceba que é um número elevado a zero, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, certo? Pode ser elevado a 5, a 6, a 10, tá? Depende do número que está no expoente. E a gente tem dois casos específicos onde eles têm nomes especiais, que é o elevado a 2, que a gente pode ler como a ao quadrado. Então, todo número elevado a 2, a gente pode ler como a ao quadrado. Por exemplo, 5 elevado a 2, a gente pode dizer que é 5 ao quadrado, certo? E a mesma coisa vale com elevado a 3, a gente pode ler como ao cubo,
Então, 4 elevado a 3, a gente pode ler como 4 ao cubo, tá certo? De forma geral, temos que o número do expoente determina quantas vezes multiplicamos o número por ele mesmo. Então, perceba que aqui, a elevado a 4, eu vou multiplicar o número por ele mesmo 4 vezes, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente vai tentar focar nos números elevados ao quadrado. Por quê? Os números elevados ao quadrado, eles aparecem muito mais vezes, certo? São bem mais comuns. E eles vão nos ajudar a resolver a radiciação, que é o próximo tópico, certo? Então, eu deixei essa listinha preparada, que é para você copiar no seu caderno, certo? Deixa aí guardadinho em algum lugar, porque isso aqui ajuda bastante. Do mesmo jeito que a gente aprende a tabuada de multiplicar, certo? A gente também vai aprender a tabuada da potenciação. Então, aqui, 1 elevado a 2 é 1, por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Do mesmo jeito que 2 elevado a 2 é 4, que 2 vezes 2 é 4. Aqui, 3 elevado ao quadrado é 9, porque 3 vezes 3 é 9. E assim por diante, certo? A gente tem aqui até o 20 elevado a 20, que vai dar 400, certo? Essa lista aqui, ela vai servir de base para a gente falar sobre o nosso próximo conteúdo. A radiciação, ela é a operação oposta da potenciação. Como assim? A gente tem aqui um exemplo. 4 ao quadrado é 16, né? Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Se a gente inverter isso aqui, a gente vai ter justamente o contrário, ó. A raiz de 16 vai ser 4. Então, percebe que aqui eu saí do 4 e cheguei no 16. E aqui eu saí do 16 e cheguei no 4, certo? Então, é o caminho oposto, tá bom? Essa raiz aqui, como eu estou no computador, ela faz só esse comecinho, certo? Mas no caderno a gente faz ela completinha assim, tá bom? Aí vamos lá, para os elementos. A gente tem o índice, que é o equivalente ao expoente da potenciação. Eu posso ter o índice 2, eu posso ter o índice 3, índice 4. Os únicos que eu não posso ter é o 0 e o 1. Por que não o 0 e o 1? O 1, se eu tivesse índice 1, a raiz única, né, de 16 seria o próprio 16. Então, ela não faz diferença, certo? Assim como todo número elevado a 1 é o próprio número, certo? A raiz única, digamos assim, de 16 seria o próprio 16. Então, não faz sentido, certo? A gente começa a partir do 2. E o 0 é a mesma coisa, não faz sentido para a gente ter uma raiz aqui com índice 0, tá bom? Então, o índice sempre a partir do 2. E o 2 específico, note que nesse exemplo aqui, ele não tem o 2, né? Não tem o índice 2. Por quê? Porque o próprio radical, que é o principal símbolo da radiciação, ele já está dizendo que aquilo ali é uma raiz quadrada, certo? Para que eu indique que aquilo ali é uma raiz maior do que um índice 2, aí eu colocaria aqui, ó, raiz cúbica de 8, por exemplo. Aí eu preciso ter o índice. Mas quando é raiz quadrada, eu não preciso, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem o índice, certo? Que é o equivalente ao expoente. A gente tem o radical, que é esse símbolo que fica por cima do número, certo? A gente tem o radicando, que é o número que fica dentro, e é o número que está sendo operado, certo? Então, quando eu falo raiz quadrada de algum número, né? Nesse caso aqui, de 16. Então, a gente está operando 16 com a raiz, certo? E a raiz vai ser justamente o resultado da radiciação. Então, a raiz, na verdade, ó, é o 4, certo? Dessa forma, a gente pode usar aquela lista que eu passei para vocês há pouco para a gente resolver qualquer raiz quadrada, certo? Lembrando, aquela lista ela está elevada ao quadrado e eu consigo resolver raiz quadrada.
sempre tem que ser o mesmo índice igual ao expoente, certo? Se eu tivesse aqui raiz cúbica de 8, não adianta eu pegar a lista do número ao quadrado, por exemplo, certo? Porque eu não vou achar esse radicando, tá bom? Isso aqui é 4. E 3 ao quadrado é 9. Então, perceba que o 8 ele não aparece. Vamos ver como é que a gente vai resolver esses daqui. Então, no primeiro item, ele já coloca que a raiz de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é 25. Então, perceba que ele fez o contrário aqui, ó, nos dois casos. Raiz de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é 25. Seguindo essa mesma lógica, quem é a raiz de 64? Então, se a gente voltar aqui para a nossa lista, perceba que qual número que é elevado ao quadrado vai dar 64 como resultado? Perceba que é o 8 ao quadrado, né? Então, o resultado de raiz de 64 vai ser 8, pois 8 ao quadrado é 64, certo? E o 196? Quem é a resposta? A resposta é 14, ó, pelo mesmo motivo. E de 144? É 12, certo? Então, é dessa forma que a gente resolve raiz quadrada. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a aula dessa semana, tá? Com esses conteúdos, vocês vão conseguir resolver as atividades do livro. E eu vou botar mais uma questãozinha de radiciação para a gente treinar mais um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, até a próxima semana. Valeu!